Boa tarde, caros amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Muito frio, muita chuva? Aqui nós estamos acabando em água aqui, faz em 10 dias que chove e previsão é mais 8 dias de chuva. Se você gosta dos meus vídeos, filosofia, história, política, religiões, ciências, sociologia, se inscreve no canal, curte, compartilha, vai te ajudar, vai me ajudar. Eu espero estar levando o melhor aí dos meus 20 anos de estudo nessas áreas afins. Bom, hoje nós vamos falar, pessoal, de uma das religiões mais proeminentes do mundo. Ela tem algumas peculiaridades, vamos ver se você adivinha. Ela é a mais antiga, ela é a primeira religião que se tem história registrada, né? É sempre bom dizer história registrada. Para história valem os documentos, os registros. E ela é a primeira. Ela surgiu onde hoje é a Índia. Ela é uma religião politeísta, ou seja, existem vários deuses. Ela é uma religião de libertação. Lembra que um vídeo sobre religiões eu exemplifiquei que existem religiões de integração, de servidão, de libertação e de salvação. Você lembra quais são quais são as de salvação? Quais são as de libertação? Pois é essa que eu vou falar para vocês hoje, é uma de libertação. Ela tem um rio sagrado, que é o rio Ganges. Ela é também uma civilização muito antiga que se desenvolveu às margens do rio Indo, né? Do rio Indo. O que ocorre então? Eu vou falar para vocês sobre o hinduísmo, que é a religião mais antiga, da onde surgiu o jainismo e o budismo. Então, olha só, a Índia é um continente muito antigo, muito diversificado. Ele foi feito ali de uma migração dos povos arianos, né? Junto com o zoroastrismo e junto com as religiões egípcias, são as religiões mais antigas que se tem notícia, o hinduísmo. O hinduísmo, veja bem, você tem a Índia, que é uma civilização. O hinduísmo é uma religião dentro dessa civilização indiana. Como eu falei para vocês, a Índia ela é também uma religião do livro, do texto sagrados, que são os Vedas, né? Os Vedas, que aí se ramifica em algumas partes dentro do Vedismo, né? Que são algumas linhas interpretativas, os hinos védicos, né? É uma religião que tem o Brahman, que é o Deus Supremo, e aí a Trimurti, que você pode fazer uma comparação de longe com o que seria a nossa trindade, que seriam os três deuses aí muito cultuados na Índia, que é Shiva, Vishnu e Brahma, né? Os três deuses aí venerados na Índia. A Índia tem algumas curiosidades, algumas particularidades. Por exemplo, eles acreditam na transmigração das almas, no Sansara, né? No Sansara, que é a roda da encarnação, ou seja, para você se libertar, a sua alma vai transmigrar, ela vai fazendo aí uma analogia com o que nós entendemos, ela vai se reencarnar, ela vai nascer de novo. Sansara, a roda da Sansara, a transmigração das almas até a sua dissolução, que é quando ele atinge a perfeição, até a sua dissolução no Brahman, no tudo, no ser indivisível, eterno, no Deus, né? No Deus. Pontos importantes dentro do hinduísmo. Então, eles têm os livros sagrados, que são os Vedas, que aí tem várias ramificações dentro dos Vedas. A mística sagrada, que nós conhecemos muito bem, que é a yoga, que é um exercício mental e físico e espiritual, que também tem várias linhas dentro do yoga, né? Várias linhas. Você tem uma denominação Atman. Atman, se nós, dentro do hinduísmo, se nós traduzirmos aí para nossa
para o nosso contexto, para o nosso vocabulário, para a nossa narrativa, né, para a nossa cultura, digamos assim, ele seria o equivalente aí ele seria o equivalente à nossa alma. O Atman é a nossa alma. Então nós temos o seguinte, nós temos alguns conceitos, né? O Brahman, o Ser Supremo, o Atman, o indivíduo. Um politeísmo de deuses, né? Eu citei 3 para vocês aí, Vishnu, Brahma e Shiva, que é o deus das destruições e das transformações, das renovações. O que acontece então? Você tem alguns conceitos fundamentais, a Sansara, que é a transmigração das almas, o Atman, que é o eu individual, o Brahman, que é o Deus Supremo, aí tem o Deus Brahma também, que faz parte da Trimurti. Você tem a ideia do Dharma, um conceito, não dá para falar em hinduísmo sem falar do Dharma. Dharma é a lei universal, né? É a lei que todos têm que cumprir, da integração com o cosmos, da harmonia, da bondade, da justiça, da moral, que a yoga, a prática da yoga, que é uma meditação, é um exercício físico, mental e espiritual, vai aprimorar vai aprimorar o teu ser, o teu Atman, para você viver aí o Dharma, que é a lei eterna. Então você tem o karma, que é a reencarnação, o karma, o seu karma, não tem essa famosa frase, o seu karma, qual que é o seu karma, né? Ou seja, qual que é a história, a transmigração, a reencarnação, a sua libertação. O que ela é? É o karma, né? Qual é o seu karma? É aquilo que você tem que pagar. O Dharma é a lei eterna, que dentro aí das várias filosofias e das várias diretrizes hindus, seria o Dharma é a lei e o karma é a transmigração das almas. Então você tem alguns conceitos fundamentais dentro do hinduísmo. Livro sagrado, eles têm um livro sagrado que está lá nos Vedas, que tem uma ramificação de hinos que vai se dividir em Ramayeda, né, e outros tantos aí, em outros tantos nomes. Os Upanishads também estão dentro desses hinos védicos. O Bhagavad Gita, que é um grande escrito indiano, ele está dentro dessa tradição dos Vedas. Você tem o karma e o Dharma é a lei eterna, o karma é as reencarnações. Você tem o Atman, que é o Deus individual, ou a alma individual. Você tem o Brahman, que é o Deus universal. Você tem a trindade Vishnu, Shiva e Brahma, que são a Trimurti, formam a Trimurti. Você tem Ou seja, dentro da Índia é um complexo sistema de crenças, não é algo mais unificado como o judaísmo, islamismo e cristianismo, que também tem as suas ramificações, né? Dentro do judaísmo você tem os mais ortodoxos, os mais liberais, os mais centrais. Dentro do islamismo você tem sunitas e xiitas, vocês têm os que interpretam mais de uma forma ortodoxa ou em outros de uma forma mais flexível ou ao Corão. Dentro do cristianismo você tem a Igreja Católica, a Ortodoxa Russa, a Ortodoxa Grega, você tem as várias denominações protestantes. Eu tô com um incenso aqui, pessoal, delícia o cheiro do incenso. Falando de Índia, né, a gente tem que falar desse aroma aqui de alfazema, muito bom. O que acontece então, pessoal? Olha só, o hinduísmo é uma religião do livro sagrado, há regras morais, há a ideia de libertação do Atman, da alma, e a sua integração, a sua dissolução no Brahman, que é a libertação. Para isso tem o Dharma, que é a lei, o Karma, a reencarnação, a roda de Sansara, as transmigrações das almas, eles acreditam nisso. Tem uma série de peculiaridades dentro do hinduísmo. Você tem o culto a animais, tem alguns animais que são sagrados, outros são impuros. Você tem toda a magia do rio Ganges, né? O rio Ganges, você tem que se banhar no rio Ganges para se purificar. Você tem um ritual com comidas. O que mais que você tem de interessante? Bom, falar da Índia é muito vasto, porque
ele não é uma religião da revelação, né? Ele tem lá os seus deuses, os seus sacerdotes, os seus cultos, dentro das várias linhas do hinduísmo. Você tem aí algumas questões básicas, que é essas que eu expliquei, o Dharma e o Karma, o Samsara, Trimurti, que são os três deuses, o Supremo, o Total, o Ser Universal, que é o Brahman. Você tem o Atman, que é a alma individual. Tudo isso existe, tudo isso são conceitos objetivos, mas aí você tem várias linhas interpretativas dentro do hinduísmo, né? Que tem também um texto sagrado, que são os Vedas, que se ramifica aí numa sequência de outras linhas, né? O Rig Veda, né? O Ramayana, os Upanishads é um texto sagrado também, o Bhagavad Gita é muito famoso. Você tem toda essa complexidade aí dentro da religião hinduísta, que é a mais antiga, né? A linguagem sagrada da Índia, sagrada, né? A gente diz sagrado, o sânscrito, né? Traduzido do sânscrito, que é a língua indiana. Você tem dentro do hinduísmo conceitos fundamentais. Por exemplo, não dá para estudar o hinduísmo, a Índia, a civilização indiana, sem você estudar o sistema de castas, por exemplo, né? Castas são diferentes de classes. Casta, você nasceu numa casta, tinha os guerreiros, a casta dos guerreiros, tinha os camponeses, tinha a casta dos sacerdotes, os brahmanes, os sacerdotes, tinha a casta dos servos, né? Dos servos, que eram os sudras, que era mais baixa, e abaixo dos sudras os dalits, que eram os intocáveis, né? Prostitutas, ladrões, estupradores, a escória da sociedade, os impuros, os dalits, os sudras, que eram trabalhos mais penosos, mais difíceis, né? Os servos. Aí você tinha outras castas, a dos guerreiros, a dos sacerdotes, que eram os brahmanes, que era a maior casta que se tinha. Então, se você nasceu numa casta nobre, você vai permanecer até o final da vida. Se você nasceu um Sudra, um Dalit, você vai permanecer até o final da vida. Não há mobilidade, não há possibilidade de mudanças de castas. Isso tem dentro do hinduísmo também. O que mais que eu posso expor para vocês sobre o hinduísmo? Yoga é algo que veio, essas técnicas mentais aí, de equilibrar o corpo e o cérebro e a mente e o espírito, é algo que surgiu dentro do hinduísmo. Ou seja, a civilização indiana é muita história, é muito complexa, é muito rica, entendeu? Eles têm a ver lá com os arianos, que depois vai causar uma interpretação lá pelos nazistas. Eles eram indianos, aqueles arianos, né? Os nobres guerreiros, né, que vieram da Pérsia. Há relatos de que a civilização da Índia é oriunda da Pérsia, dos persas, né, dos arianos, dos nobres guerreiros, né, que depois causou essa interpretação aí nazista. Interessante o hinduísmo, hein? Uma religião de libertação, religião que tem livros, Vedas, um monte de livros de linhas subjacentes dentro dos Vedas. Tem a Trimurti, Vishnu, Shiva e Brahma. Tem a ideia do karma, que é a reencarnação, e do Dharma, que é a lei eterna. Interessante o hinduísmo, hein, pessoal? Vamos nos ater aí à Índia, a civilização indiana, o rio Indo, nos vales do rio Indo, os muitos rios que povoam, que perpassam a Índia. Você tem o Ganges, que é o rio sagrado. Interessante os rituais aí, o mito, rito, doutrina e a magia do hinduísmo. Valeu!